Estamos ao vivo. Agora eu preciso convidar. Convidar, convidar, convidar. Tá. Isso. Agora eu chamei Suzane. Vamos lá. Olha ela. Só tem metade de mim, né? Mas ok. É, vai ter que ser assim agora. Você consegue me ouvir? Consigo, tá tranquilo. Geral Ótimo. tá ouvindo aí, respondam, comentem, etc. Pronto. Eu não tenho aquela parede foda cheia de livros, sabe? De intelectuais. Vai Só fazer tem falta agora. troço aqui. Compra na Amazon, tem aquele De cenário. papelão, né? Tô cogitando, cogitando. Mano, eu tô sem luz, tem essa questão, assim. Mas a Eletropaulo tá aqui na rua consertando o fio. Acho que vai dar Uhum. certo, fé em Deus. Bora. Bom, estamos aí com 77 espectadores. Eu tomei banho de canequinha, porque falei, não, live com a Suzane, vou tomar um banho, pelo menos. A minha irmã acabou de falar que o áudio tá ótimo aqui. Do jeitinho dela, mas ela disse. Apenas beldades. Fofa. Então vamos falar um pouco sobre o que acho que já dá para começar a introduzir. Bom, essa live faz parte de uma campanha da Amparar, da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas. Para você que está chegando agora, a Amparar, ela está aí há mais desde os anos 90, né? Antes a Amparar era uma associação, era um coletivo de mães que atuavam, eram mães de internos da FEBEM, adolescentes internos da antiga FEBEM, que depois se tornou Fundação Casa. E essas mães, o tempo foi passando, né? Esses filhos se tornaram pessoas encarceradas, alguns se tornaram pessoas assassinadas pelo Estado, outros se tornaram pessoas que fazem uso problemático de drogas. E a Amparar continua aí desde os anos 90 fazendo essa atuação com familiares de vítimas do Estado no geral, fazendo essa luta abolicionista, essa luta antiproibicionista, essa luta anticapitalista, e estamos aí desde sempre. E aí a Amparar está nesse momento de Covid-19, como todo mundo, né, passando por várias demandas de familiares de pessoas presas, que a maioria dessas pessoas são pobres, a maioria dessas pessoas são mulheres também, responsáveis pelo cuidado da casa, pelo cuidado de idosos, pelo cuidado de pessoas deficientes e também pelo cuidado das pessoas que estão presas, porque não é como se o Estado desse tudo que as pessoas tendem a pensar que estar numa prisão é estar num hotel, e não é nada disso. As pessoas precisam dispor da sua renda para garantir alimentação, para garantir remédio, para garantir o básico do básico, para que essas pessoas sobrevivam a esse momento que elas estão no cárcere. E desde o começo da pandemia, desde o início, muitas dessas mulheres também são trabalhadoras informais. Desde o início, muitas delas perderam essas fontes de renda. E então aí, dependendo desse auxílio emergencial, que também não é o suficiente para pagar, sei lá, por exemplo, uma demanda que chegou na Amparar foi uma garota que tinha passado por uma cirurgia e precisava tomar determinado tipo de leite. Cada caixa de leite custava R$ 50, cada lata de leite. Então, já seria R$ 150. O que isso significa, né? Frente a esses R$ 600, pagar o aluguel e tudo mais. Então, a gente tem respondido a essas demandas das ordens das despesas mais assim de sobrevivência mesmo, gás, pagar aluguel, pagar conta de luz, evitar despejo. Nesse momento a gente tem feito isso articulado para garantir essas coisas mais básicas mesmo e garantir que as pessoas consigam passar por esse momento
de uma forma mais, não digo tranquila, mas tentando responder a essas demandas, né? Assim como a Amparar fez com a Uneafro e outras organizações uma arrecadação de cestas básicas, então essas cestas estão sendo distribuídas ainda regularmente e com todos os cuidados sanitários possíveis. E aí a gente percebeu que só juntar dinheiro entre a gente não estava mais dando conta e resolvemos que seria interessante criar uma campanha de arrecadação online. E a ideia, para além da arrecadação, que vocês podem acessar na bio da página do Instagram da Amparar, que é abacaxi/p/amparar. A ideia, além de conseguir arrecadar dinheiro, garantir a sobrevivência dessas pessoas, é também pautar esse momento político. Então, essa live faz parte de um ciclo de encontros que nós vamos começar a fazer hoje, né? Suzane aí estreando, como sempre. Nós vamos começar a fazer hoje, mas faz parte de um ciclo de encontros em que a gente vai pautar a necessidade do abolicionismo penal, pautar outras questões que são importantes para a gente, trazendo aí convidados e convidadas que já estão numa trajetória política com a gente e que a gente quer dividir esse conhecimento, essa aproximação, e trocar ideia para a gente conseguir, nesse momento político, também colocar aí no mundo o nosso projeto, que é um projeto para um mundo sem prisões, é um projeto para um mundo sem capitalismo, é um projeto popular, né? Tornar esse projeto popular. Então, a gente está aproveitando esse momento para isso também. E vão ter outras lives aí. Essa semana mesmo vai ter uma quarta com Rafael Godoy e o Ricardo Campelo, que tem feito algumas análises sobre como está a situação dentro dos presídios em relação ao Covid-19. E sexta vai ter uma live também com a Cássia Augusto, que é o professor da Unifesp, abolicionista, anarquista e tudo mais. Então, é isso, contribuam com a nossa campanha, divulguem essa campanha. É muito importante que a gente consiga prestar socorro para essas famílias. E é nós por nós, né? Esse é o principal ponto, assim, é que é nós por nós, meio que não tem quem faça isso por nós, né? Porque quem sofre mais também é quem sofre sempre, né? Então é isso. Apresentados, acho que é bem importante ressaltar para vocês que a campanha é recorrente, então é bem importante que vocês continuem doando, continuem divulgando, contribuindo, façam vaquinhas, etc, etc, etc. Agora, apresentando a Suzane, para quem não conhece, né? Se você não conhece, sinto muito. Pessoa ótima. Além de tudo, ela é historiadora, ela é mestranda pela UFABC, estuda aí relações raciais, estuda aí também as questões relacionadas a punitivismo e está aí desde sempre. Acho que muitas pessoas conheceram a questão do abolicionismo, a pauta do abolicionismo através dos textos da Suzane, através das inquietações que ela sempre nos faz ter, né? E dessas provocações que são tão relevantes para quem tenta pensar esse mundo de uma forma mais justa, de uma forma mais possível, né? Não é nem tranquilo, é possível mesmo. E nós pensamos assim o tema dessa live, a gente trocou uma ideia essa semana, né? E a gente pensou esse tema dessa live meio que refletindo sobre os últimos acontecimentos, né, dessa semana. Estamos aí caminhando para os 20 mil mortos. Caminhando não, passamos dos 20 mil mortos por Covid-19, das vítimas fatais, né, de Covid-19. Também estamos aí e não há nenhuma perspectiva de melhora nessa curva, as UTIs estão cheias,
Em vários estados já existem covas coletivas sendo abertas, como aconteceu em Manaus, e tantas imagens que têm nos chocado e têm nos trazido um pouco de inquietação. Essa semana a gente também viu a militarização acontecendo, não que ela seja recente ou que seja uma inauguração, mas o que aconteceu assim no Rio de Janeiro em relação ao João Pedro, e não foi só ele, né? O menino de 14 anos foi assassinado dentro de casa e também teve seu corpo levado pela polícia num helicóptero e ficou desaparecido por um tempo, até aparecer no IML. Além do João Pedro, teve uma morte na Cidade de Deus, na mesma noite que João Pedro morreu, teve uma morte também em Acari. Aqui em São Paulo, no Jardim Elba, foram dois moleques que foram assassinados, dois meninos foram assassinados, e teve uma manifestação e a polícia reprimiu essa manifestação dos moradores e dos familiares que pediram por paz, né, por condições mínimas para viver esse momento que não está tranquilo. E uma idosa, inclusive, chegou a ser atingida com uma bala de borracha. Acho que quem retratou bem e acompanhou essa manifestação foi o Kaique Dalla Polla. E esse cenário que tem se agudizado cada vez mais, né? Nos presídios do Brasil inteiro tem surgido casos e mais casos de Covid-19. E nesse cenário muita gente se pergunta, né, por que a gente está falando de abolicionismo penal agora, se tem tantas outras questões tão mais urgentes ou tão mais relevantes, tantas pessoas morrendo de uma forma meio que sem... É isso, com um contar de corpos que não cessa, mil mortes por dia. Então, por que a gente está falando de pessoas presas que romperam com a lei? Por que a gente está preocupado com essas pessoas, sendo que tem tantas pessoas inocentes, né, para colocar o uso, né, das palavras que as pessoas dão e o cargo moral que as pessoas dão nesses questionamentos? Se tem tanta gente inocente que nunca rompeu com a lei, morrendo de uma forma tão trágica, né? Se tem tanto médico morrendo, se tem tanto enfermeiro morrendo trabalhando. Então, por que a gente quer falar de abolicionismo penal agora? O que isso tem a ver com o momento atual? E aí eu acho que é uma provocação inicial para a gente pensar como é que a gente... Por que esse projeto político se torna tão imperativo, tão necessário, tão urgente nesse momento? E aí, vai que vai, Su. Beleza. Bom, vamos conversando mesmo, espero que isso seja um diálogo. Eu peço para quem tiver reflexões, perguntas, vão mandando aí nos comentários para a gente bater esse papo, porque é o que eu tenho tentado dizer. Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem se feito, se há ou não espaço para se falar de abolicionismo penal, para se falar de fim de cárcere diante da pandemia. Afinal, é como se a gente tivesse uma crise muito maior, por isso a gente tem que colocar alguns projetos políticos meio que para escanteio, deixar um pouco ali no cantinho, enquanto a gente se centra no que é importante agora. E eu acho que o fundamental aqui é a gente entender que essa é uma falsa questão. É completamente uma falsa questão. Principalmente porque, se a gente parar para pensar no óbvio, questões do racismo estrutural, da exclusão capitalista ou da misoginia, elas não dão pause por causa da crise da pandemia, certo? E eu acho que a prova principal são os dados, são as pesquisas que têm saído. A gente sabe que quem está morrendo de Covid-19 hoje no Brasil é uma maioria negra, é uma maioria pobre, que não tem direito a teste, que não tem direito a leito, que não tem direito a tratamento digno ou condições básicas de higiene. Isso é racismo estrutural, isso é exclusão capitalista. A gente sabe que mesmo entre as classes mais altas, que tem aí o conforto, não vou falar privilégio da quarentena, porque né, não vamos banalizar o termo privilégio aqui não, certo? Mas mesmo entre as classes maiores aí, que estão mais altas, tem o conforto de estar em quarentena, a gente vê que a misoginia está aí alta pra caramba, os casos de violência doméstica estão pipocando, ou seja, a gente pode dizer que é no contexto de crise do Covid-19 que as contradições do capitalismo, que as nossas contradições sociais, elas se agravam.
E é exatamente aí que a gente fala de abolicionismo penal, porque abolicionismo penal, ele não é uma pauta única, que tem ali um único projeto, acabou a prisão, fim, está tudo resolvido na nossa sociedade. Abolicionismo penal é um projeto de mundo. É um projeto de mundo que, inclusive, está dialogando intrinsecamente com essa misoginia, com essa exclusão do capital e com esse racismo estrutural. Eu digo, inclusive, que é nesse contexto de crise que a gente percebe como essa lógica punitiva, prisional da nossa sociedade, como essa racionalidade punitiva, ela cria mecanismos que, inclusive, agravam essa situação e que, inclusive, são também responsáveis por esse número de 1.000 mortes por dia. Vamos parar para pensar aqui num básico, né? Fazer uma reflexão mais a longo prazo. Pensa quanto, de fato, é investido no SUS durante um ano e quanto é investido numa segurança pública que, na verdade, é uma mentira, é uma falha, é uma segurança pública assassina, que encarcera e que a gente vê que está dando pouquíssimos resultados. E aqui eu estou entendendo resultados como proteção à vida. Esse é meu viés do que seria segurança numa sociedade, a gente ter o nosso direito à vida garantida. A nossa política de segurança pública, ela não faz isso. Então aí está uma primeira contradição, porque a gente se vê compelido a fazer um investimento que muitas vezes ele parte para uma irracionalidade. E aí, pensando nesse contexto de crise, o que a gente pensa? Por exemplo, qual é o custo de se botar um caveirão numa comunidade? Se fazer uma operação policial, ou de botar aquele helicóptero que sumiu com o corpo do João Pedro durante não sei quantas horas? Qual é o custo disso? E como você pensar isso numa sociedade da pandemia, onde faltam leitos, onde faltam testes? Ou seja, se você escolhe aplicar dinheiro público em certo tipo de programa e não em outros, você está levando como prioridade essa política de segurança que é punitiva e que tem funções. Funções que são políticas, funções que são de classe. Então eu acho que o papo aqui de falar sobre abolicionismo penal, ele é falar sobre que sociedade queremos viver. Sobre que sociedade vivemos no tom de denúncia, de fato, para a gente pegar essas contradições. Porque atualmente a gente está vivendo numa lógica onde a gente... Eu falei essa semana, eu acho que é real. O Covid-19, ele meio que democratizou o medo de morrer, né? Porque é isso, assim, mas é real, democratizou. Agora todo mundo tá meio com medo de morrer, a não ser aquela galera doida que acha que é vírus chinês feito em laboratório, aquela coisa, mas não estamos dialogando com esse pessoal hoje. Talvez teremos nosso momento, certo? O medo de morrer, ele tá ali, tá intrínseco. A gente tá vendo as políticas sendo colocadas, o fortalecimento dessa irracionalidade quanto a projeto político e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente está vendo o quanto esse contexto de crise, ele fortalece essas lógicas de eleição de inimigos. Uma lógica que é individualista, que não olha para o todo, que não olha como a sociedade, e aí eu digo sociedade enquanto política, enquanto ação política, está olhando para isso e prefere culpabilizar indivíduos, certo? Então, assim, eu acho que se a gente não falar de abolicionismo agora, a gente corre o perigo de quando essa crise terminar, porque eu tenho muita, vou dizer, fé, eu não gosto de falar de fé, porque, né, aquela coisa parece meio cristã, mas, assim, eu tenho alguma esperança de que um dia isso vai passar, talvez em 2035, não sei, certo? Mas eu acho que o perigo que fica, e é uma coisa que eu li num texto muito bom que a Gisele Brito escreveu para a UOL, que chama Só o Seu Mundo Parou. E ela começa o texto falando que ela tem certeza que após essa pandemia o mundo vai estar muito pior. Porque se a classe média, as classes altas, elas já eram cegas para a situação social, enquanto elas estavam na rua, agora presas em casa, fazendo pãozinho, vendo livezinha de influencer o tempo todo, a situação tende a piorar. Então, se a gente não pautar todas essas questões agora, a gente vai ter um agravamento de toda essa situação, até porque diante das crises, políticas punitivas elas tendem a se agravar. Basta pensar, sei lá, o World Trade Center e todas as políticas de controle, de punição, de vigilância aos imigrantes que foram feitas ali, foram boladas ali e nunca saíram, né? Elas ainda estão pairando nessa sociedade e foram culminar em crianças presas em jaulas. Certo? Então, acho que o início de conversa é exatamente esse. A gente entender que não existe horário, não existe época melhor para se falar de abolicionismo penal, porque abolicionismo penal é projeto social, é projeto de mundo, tem a ver com uma nova integração social, com uma nova organização social. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Aí você vai me dizendo aí como a gente vai elaborar o resto.
O pessoal está perguntando se vai ficar salvo no IGTV. É a primeira vez que eu faço uma live no Instagram, então quando eu encerrar, eu vou tentar colocar no IGTV e também a gente está pensando em baixar e colocar no YouTube, colocar um canal da Amparar no YouTube para a gente conseguir deixar salvo e fazer com que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo. Mas é isso, vou tentar. É, Acho que mais do que ser importante é isso, né? O abolicionismo penal, ele não é só importante, ele é urgente nesse momento e se a gente abre mão de falar disso agora, a gente está meio que nessa passeio, né? E Uhum. principalmente por conta disso, né? O abolicionismo é sobre tudo. Acho que a Ruth Gilmore, que é uma geógrafa do Critical Resistance lá da Califórnia, ela fala muito sobre isso, ela fala sobre como o abolicionismo não é um nicho relacionado a uma questão pontual, mas justamente sobre um outro projeto de mundo, sobre outra forma de se relacionar, sobre outra forma de viver. E ela fala isso mostrando justamente como é que a forma como a sociedade capitalista está organizada, ela não diferencia, né, esses projetos, ela não coloca, como eu posso dizer, pensar que, por exemplo, Belo Monte, a mesma empresa que fez a usina de Belo Monte, que destruiu os ecossistemas, que destruiu a, sei lá, o modo de subsistência das famílias que estavam lá e que trouxe essas famílias, que desalocou essas famílias ribeirinhas, por exemplo, para os RUCs e colocou elas, periferizou essas famílias, né? E transformou toda a forma de vida delas. A mesma empresa, a Norte Energia, que fez isso, foi a empresa que construiu as prisões. Então, não muda nem o CNPJ, assim. Então, como é uma coisa assim tão intrínseca e tão relacionada com o capitalismo, como o capitalismo depende da punição para continuar sobrevivendo, para continuar organizando as pessoas entre quem explora e quem é explorado, entre quem ganha e quem perde, né? E acho que a punição, ela possui essa função, né, nessa sociedade. E essa função revela também um projeto político, né? Que não é uma escolha aleatória e as prisões existiram depois, começaram a existir depois do Big Bang, não é isso. Tipo, Uhum. teve uma função social, teve decisões políticas para que isso se concretizasse. E aí afirmações como a do MNU, que todo preso é um preso político, dialogam justamente com esses fatos históricos e sociais e políticos. E como você posicionaria, pensando nisso, como você posicionaria a punição hoje nessa nossa sociedade capitalista? Como você posicionaria a função política da punição hoje na nossa sociedade capitalista? E como é que o Perfeito. racismo entra nessa equação? Como é que o racismo e a misoginia também entram dentro dessa equação para a gente relacionar essa questão de classe, raça e gênero, como a gente tem dialogado, assim? Perfeito. Eu aproveito e mesclo a sua pergunta com uma pergunta que eu vi aqui rodando de quais são as bases do abolicionismo penal, né? Eu acho que responder isso é falar um pouco dessas bases, porque a gente está falando de qual a crítica, de onde vem, né? E assim, eu acho muito interessante essa live, porque a gente pode ir do comecinho mesmo da discussão. De onde vem essa ideia de abolicionismo penal? Porque assim, a questão de que a gente deveria acabar com as prisões, certo? As prisões do mundo, a gente não deveria ter prisões, mas vai um pouco além, porque não é só acabou prisão, tá tudo bem. A gente está pensando numa destruição da lógica penal e da lógica punitiva da nossa sociedade. E por que a gente fala disso, né? Porque parece uma coisa meio doida de se pensar. Porque, afinal de contas, nós nascemos dentro disso, né? O Álvaro Pena Pires, que é um um intelectual, né? Ele tem obras onde ele vai falar sobre o conceito de racionalidade penal moderna.
E aí ele vai mostrar como, quando a gente vai passar da época escravista para a época das democracias liberais, quando a gente está ali cunhando a nossa democracia liberal no iluminismo, cunhando essa ideia de liberdade individual, né, todas essas bases do nosso capitalismo, de certo modo, a gente, junto a isso, cria a ideia de divisão social, certo? Eu acho que uma coisa que tem se falado muito é como a divisão social baseada em raça é um dos pilares da construção da democracia liberal burguesa. Você está lá no mundo escravista, onde os seres humanos eles são divididos biologicamente, onde a opressão e a divisão de classe se dá por esse fator biológico, e quando você tenta construir um discurso de liberdades individuais, de direitos a todos, fantasiado de certo universalismo, né, por aquelas lógicas constitucionais de que tudo é para todos e assim por diante, você, na verdade, mantém essa exclusão que é baseado em geografia, que é baseado em biologia, que é do período escravista colonialista, mas com uma outra roupagem. É muito interessante, inclusive, se você parar para pensar nessa lógica de surgimento da democracia, certo? Pensa, sei lá, Estados Unidos, 1700 e bolinha. A lógica de que todo o ser humano tem direitos individuais de ir e vir, ninguém pode tirar sua liberdade, o direito ao voto é inalienável, exceto se você comete um crime. Se você comete um crime, então você pode não votar, você pode sim apanhar, você pode ter sua liberdade restringida. Ou seja, uma cláusula de exceção que se coloca dentro de toda essa coisa nascente, muito bonita, muito humanitária que está aí para surgir. A questão é que, desde o início, todo esse projeto político, esse projeto de racionalidade, um projeto de mundo, de fato, ele é colocado e aplicado com base em uma seleção de quem vão ser essas pessoas criminalizadas. Quando a gente vai falar sobre abolicionismo, os teóricos que apoiam o abolicionismo, eles sempre apontam isso. Como durante a nossa história, algumas condutas elas deixam de ser criminalizadas porque elas começam a ter uma aceitação social, ou como dois sujeitos cometendo a mesma conduta criminalizada, eles são vistos de modo diferentes e eles são punidos de modos diferentes. Porque a base da criminalização, a base da punição, ele tem vários fatores. Fatores que têm a ver com quem é mais apto a ser abraçado de um modo manso dentro dessa democracia liberal burguesa do capital. Ou seja, que critérios são esses, basicamente? Se você tem uma família nuclear bonitinha que pode te controlar, certo? Então eles vão ali avaliar qual é a sua família, de onde você vem, de que região você vem. Afinal de contas, há região onde a ordem está lá mais bem colocada e outras que nem tanto, né? As regiões da selvageria, as regiões da barbárie. Vão verificar qual é a sua cor, porque afinal de contas, a cor, desde o início dos tempos, ela demandou de onde você vem, quem você é e o seu nível de evolução, que a gente está falando de história. Vão ver a sua educação, uma série de questões que vai fazer com que pessoas das classes mais altas, independente de terem cometido os mesmos crimes de pessoas negras de classes mais baixas, sejam punidas de modos diferentes. O ponto principal é que a gente vai moldando essa democracia liberal com base em uma série de contradições que geram conflitos, certo? Uma série de contradições. A gente tem uma sociedade que ela é desigual, que ela é extremamente materialista, onde as pessoas não têm direito similar à vida, ao trânsito, à, sei lá, saúde, a transporte, a organização de famílias e tudo mais. Isso vai gerando uma série de conflitos, uma série de violências no campo dos indivíduos, certo? Então aí a gente vê os fenômenos criminalizados acontecendo o tempo todo. Mas não se tem nenhum esforço, enquanto sociedade, para se pensar as bases desse problema. E aí a solução dentro dessa racionalidade de punição é manter as bases que geram esses problemas intactos, enquanto você vai culpabilizar indivíduos. E aí, além de ter essa culpabilização de indivíduos, a gente expande essa racionalidade, fazendo com que eu, você e cada um entenda que toda vez que a gente pune e culpabiliza o indivíduo, há uma melhoria social acontecendo, o que não está. Certo? Então esse é o panorama histórico que a democracia burguesa é colocada.
Então a gente pega, sei lá, vamos pensar uma contradição básica aí, que é a contradição do furto, certo? A pessoa que está lá e ela vai furtar um celular, ela vai, sei lá, esse tipo de coisa. Furto é um crime que é categorizado como crime sem violência, né? Se quando tem mediante violência, vai para roubo. Mas a lógica do capital é uma lógica, ainda mais no neoliberal, é uma lógica meritocrática, certo? Você tem que passivamente trabalhar, sabe aquela coisa? Trabalha enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles... Sabe aquela bosta, né? Você tem que trabalhar muito honestamente para fazer o seu. Então, quem é o desgraçado, o horror de pessoa que vem e tira o seu celular, que você se adequou a todas as regras, fez tudo direitinho? Como ele pode furar todas essas regras e tirar algo que é seu? Qual é a sua primeira ideia? Oi? É a sacralidade da propriedade, né? Exato, é sagrado. Você é um trabalhador, você mereceu, querido. Entendeu? Você mereceu, certo? Então, quem é aquele sujeito que você não quer saber? Quais foram motivações? Não interessa, porque a partir daquele momento, esse cara, ele se tornou o inimigo, certo? Ele se tornou o inimigo, e quando você elege alguém enquanto inimigo, você está elegendo um corpo que tudo bem se ele for extinto. Porque, né, é igual filmes, o que você faz com o vilão? Você tira na cabeça, certo? Você quer matar o vilão, você quer que o vilão se ferre no final daquele modo, né, mais escabroso possível. Quanto mais ele sofrer, mais a gente se sente vingado. Então tá bom, o cara foi lá, ele... Todas as contradições do sistema estão no ato do cara tirar o seu celular, e a sua iniciativa diante disso é querer que esse cara seja punido. E aí você, com aquele ódio, você quer que ele seja punido das formas mais absurdas possíveis. Num primeiro momento, você vai querer linchar o cara, tal, beleza. Num segundo momento, você pode ser alguém mais razoável e você vai dizer, não, imagina, eu não quero linchar esse cara, eu acho que ele ser preso está de bom tamanho. Mas você sabe, e é o que eu sempre digo, eu pergunto para as pessoas, eu acho que eu nunca ouvi ninguém olhar para mim e falar, não, eu acho que prisão resolve sim, que todo mundo que sai da cadeia sai melhor. Nunca ouvi ninguém falar isso. Não sei você já ouviu alguém falar isso, por mais reaça que seja? Mesmo mais reaça dos reaças falar, ai, cadeia é escola de crime, blá, 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 certo? Ninguém acredita nessa noção, né? Mas por que a gente quer que as pessoas sejam presas? Porque a gente quer alguma forma de vingança. Nós naturalizamos as prisões como um espaço de tortura, como um espaço de sofrimento. Se esse cara te causou um dano, tirando seu celular e botou lá toda aquela contradição de puta, quem ele pensa que é, você vai culpabilizar o cara, você quer que esse cara seja punido né, com base no sofrimento, com base na dor. O que vai acontecer? Esse cara vai estar lá dentro e ele vai ser estigmatizado. E ele não só vai ser estigmatizado, como as pessoas que têm amizade com ele, os familiares dele, as pessoas da comunidade dele também vão ser estigmatizadas. Afinal de contas, ele é mais uma estatística, e a estatística é como se fosse uma comprovação da regra. Se ele é negro, significa que de fato, a maioria dos negros rouba. Se ele é periférico, de fato, a gente tem que cercar mais a periferia, porque é ali que está o problema. Esse tipo de questão, a gente naturalizou a prisão como esse espaço onde ele promove a estigmatização e a gente criminaliza as pessoas ao redor. Nisso a gente tem, sabe aquela lógica mais básica de violência gera violência? É um chavão, é uma coisa simples, mas é exatamente isso que acontece, certo? A gente vai ver aquele ser como inimigo, todas as pessoas que criaram ele como inimigos também, ao mesmo tempo que a gente coloca ele lá imerso em uma lógica violenta. Ele não vai sair de lá aprendendo a valorizar a vida. Ele não vai sair de lá aprendendo, oh meu Deus, o capitalismo é tão bonito, eu acho que amanhã eu vou abrir uma multinacional, vou abrir uma página no LinkedIn e agora eu vou enriquecer de modo honesto, porque não é assim que acontece, certo? Uma vez eu falei para o meu pai, e meu pai ficou triste comigo, mas depois de uns dias ele voltou e falou, você tem razão. Porque ele estava muito triste, porque meu pai está naquela idade complicada, 60 anos, ele trabalha desde os 7 anos de idade, e só dívidas, 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 doença, não tem como, né? Enfim, aquela coisa de sempre. E aí ele começou a apontar, nossa, não sei como o fulano... Ele começou a dar vários exemplos de colegas dele que conseguiram ascender, hoje estão com um padrão de vida incrível, com base em falcatrua. Com base em licitação, com base em falcatrua, com base em licitação ali, sabe, uma propinazinha ali, aquela coisa que a gente já conhece como acontece.
Ele contando isso, eu falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. É extremamente raro você acumular, enriquecer, você se tornar um milionário no capitalismo de um modo honesto, sem você pôr um pezinho no crime. É extremamente raro, se não impossível, que isso aconteça, certo? Tem uma série de acordões, tem uma série de questões políticas. Ele, mas não é assim. Eu falei, é. O crime, a conduta fora da linha, fora das regras, ela é intrínseca ao enriquecimento absurdo. Certo? Não vai ter um bilionário hoje, né, que é aquela coisa que nem deveria existir um bilionário no mundo, mas não vai ter um bilionário hoje que não está envolto em um monte de sujeirada. Tá, mas as sujeiradas desse grande capital, elas são parte dos acordos formativos dessa democracia burguesa, certo? Então, ou seja, esse cara que está, sei lá, roubando muito dinheiro público e tudo mais, a gente vai ter raiva dele, mas a gente nunca vai ver esse cara sendo encarcerado, pegando sarna e aquele tipo de coisa, porque a lógica criminal e a lógica punitiva, ela foi feita e moldada para pegar pessoas específicas, para uma política de controle geral. Há Oi? quem diga que a Lava Jato deu uma democratizada na prisão, assim, que agora todo mundo é preso. Então, mas obviamente não preso nas mesmas condições e obviamente não carregando essas coisas. A gente já teve, sei lá, a gente teve um presidente cujo pai foi um homicida, saca? Tipo, se vocês, eu não vou dizer nomes, que ninguém quer processo aqui, certo? Mas vamos parar para pensar num pessoal de periferia mesmo, entendeu? Um pessoal de periferia que, porra, teu pai é assassino. Onde esse cara vai estar? Como a gente vai colocar essa pessoa? Como a gente vai categorizar ou que chances a gente vai dar para ela? Porque a gente estende a estigmatização. Quando a gente está falando de outra classe, de outra cor, essa estigmatização ela não pega desse modo, certo? Ela não se entende, ela não pega desse modo. É outro pilar, é outra questão. Então, quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está querendo mostrar como o mundo em que vivemos, ele foi cunhado, ele foi colocado como um projeto de classe, um projeto racista de classe, certo? Então é tudo moldado para a gente punir institucionalmente certos corpos e que para a população apoie essa punição de certos corpos. Aí vocês olham para mim e falam, não, Suzane, tudo bem, é só a gente começar a punir e torturar todo mundo então que vai dar certo. Eu, amiga, sabe? Colega, olha a ilusão, né? Direito humano, gente. Então, né? Olha a ilusão. Assim, não quero nem começar a falar, né, de, não, direitos humanos e blá, 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 porque eu acho que quem chega nessas tá cagando para direitos humanos, não é mesmo? Quem, não, vamos torturar todo mundo que é ok, não é mesmo? Mas pensar que, assim, quando a gente critica o capitalismo, e as ilusões meritocráticas do capitalismo, aquele discurso do empreendedor de que se você quiser você chega lá, a gente aponta que dentro do sistema capitalista não há chance para todo mundo. E não há, certo? O sistema ele não comporta que cada um de nós seja milionário. Não tem como, certo? Não dá. O sistema capitalista, ele depende de acumulação, ele depende de que muitos tenham muito e que outras pessoas realmente, sei lá, saiam de casa em meio à pandemia, peguem um transporte público lotado em troca de R$ 300 por mês, saca? Ele depende dessa contradição, porque senão ninguém lava a privada de ninguém, certo? Ok. O sistema penal, ele também atua nessas mesmas bases. Se a gente fosse, de fato, criminalizar e punir de modo exemplar, entendeu? Todas as pessoas, a gente teria que fechar alguns estados brasileiros apenas para fazer cadeia, sabe? Apenas para fazer cadeia. Porque, assim, é o que eu falo, a maioria de nós, mesmo que não perceba, já infringiu a lei em algum momento da nossa vida. Por mais que a gente ache que a gente é super fofo, bonito, jamais farei. Eu não vou nem dar os meus exemplos aqui, que minha ficha já está suja, não é mesmo? Mas, então, não é viável a gente achar que isso vai acontecer. Não é viável. Então, voltando um pouco para tentar dar alguma coerência em tudo isso que eu estou falando, quando a gente está falando de abolicionismo penal, a gente está querendo mostrar essas contradições da seletividade, mostrar como essa lógica racista ela é formadora da nossa racionalidade atual, como as nossas lógicas econômicas elas colaboram para isso, e como a prisão hoje em dia ela é um grande motor, um polo central da desigualdade, do racismo e do extermínio de Estado. Só para citar algumas questões.
Se você for atrás, por exemplo, da Angela Davis, no Prisões São Obsoletas, ela tem um capítulo incrível sobre como prisões também fortalecem violência de gênero. Porque se você parar para pensar, qual é a lógica da violência de gênero? São homens punindo pessoas que fogem de uma regra social de como certo gênero tem que se portar. Certo? A lógica punitiva é essa: quem tem o poder, ela tem todo o direito de punir pessoas que saem dessa linha da normatividade, que saem dessa linha do controle desejado. Então a lógica punitiva, ela está entre todos nós. Então, sei lá, eu acho que eu já até você que é a condutora aí, Gabi, você canalize tudo isso. Mas o ponto principal é esse: o abolicionismo penal é um projeto que tenta dar luz para isso, para moldar exatamente uma sociedade que a gente tente exercer como seriam as nossas relações sem a punição. Porque a punição, ela depende que você naturalize a barbárie, ela depende que você entendam pessoas enquanto inimigas e que você trabalhe dentro de uma dualidade de bom ou mal. Sabe quando, por exemplo, você vai ver... nossa, eu ia dar um exemplo, mas ele é tão ruim que eu não vou dar. Um dia, quem quiser saber, um dia eu dou no privado. Mas sabe quando, sei lá, você vê uma série e aí você vê lá o vilão, e o vilão, ao mesmo tempo que ele faz coisas horríveis, ele faz também coisas ótimas, e é aquela pessoa, múltiplas personalidades e tudo mais, e que ela é capaz de errar e de acertar, e você olha e fala, nossa, que roteiro bom, porque ela mostra como o ser humano... gente, não é só uma questão de roteiro. Seres humanos, eles são múltiplos, sabe? Não existe essa coisa de uma pessoa nasce ruim, uma pessoa nasce estritamente boa. Pessoas erram, pessoas cometem absurdos, pessoas também entram em lógicas de barbárie, mas a lógica punitiva, ela é aquela: pessoas que podem viver, pessoas que têm que morrer. Pessoas que é ok circular, que têm uma segunda chance, e pessoas que precisam ser torturadas e criminalizadas. Essa lógica punitiva, ela se estende para nossas relações. Elas se estendem para as relações sociais, elas se estendem para as relações de gênero, elas se estendem para os padrões normativos de gênero. O que é, por exemplo, a violência contra a LGBT, se você parar para pensar? É nada mais contra a violência de quem está saindo da norma de gênero. Se você sai da norma de gênero, você tem que ser punido de algum modo. Quem vai te punir? Um membro, um exemplo, uma grande personificação do desejável, que é o hétero, patriarcal, cis, branco e assim por diante, certo? Então a gente está vendo reproduções da lógica punitiva que são hoje sentadas na instituição prisões, pairando na nossa sociedade o tempo todo. E o projeto abolicionista é exatamente um exercício da gente pensar na base das nossas contradições sociais, para a gente pensar os conflitos que geram os comportamentos problemáticos, para a gente tentar tratar esses conflitos na base de fato, priorizando inclusive as vítimas, as pessoas que são lesadas diante desses conflitos, sem que a gente estigmatize, coloque e cause um aumento dessa desigualdade social e um agravamento dessa lógica de punir, de tortura e de estigmatização de populações inteiras. Falei um monte, não é mesmo? Agora canaliza aí, Gabi. Eu acho que dialogando com essa coisa do gênero, dessa coisa com o estarão as prisões obsoletas, o próprio surgimento das penitenciárias femininas aqui em São Paulo tem relação com uma necessidade de criar instituições correcionais para mulheres que fugiam da norma, né? E a maioria dessas mulheres eram presas por alcoolismo, eram presas por escândalo, por adultério. Então, o próprio surgimento das prisões aqui no Brasil tem relação, e nasce da aliança macabra entre Estado e Igreja, né? Como sempre. E acho que dialogando também com essa coisa que você falou, com essa questão que você trouxe sobre a própria a normatização da barbárie, é muito louco, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, surgimento, nascimento das prisões lá em Foucault, é isso, né? As prisões nascem como uma alternativa de humanização à punição Organização. dos suplícios, né? E a gente está aí, tipo, há quantos séculos pensando, continuando investindo num mesmo sistema que já provou por A mais B não ser tipo efetivo para as coisas que se propõe a ser efetivo, né?
Então, enquanto isso, ele é efetivo para muitas outras coisas, que é esse projeto que você desenhou brilhantemente. E aí, eu estou pegando algumas perguntas que as pessoas trouxeram aqui sobre o. Enfim, eu tinha 4 perguntas e as pessoas trouxeram outras. Uma dialoga muito com uma pergunta que eu queria fazer, assim, que desde o começo das recomendações sanitárias do OMS e tudo mais, a gente tem visto um apelo social mesmo, principalmente das pessoas de classe média, principalmente das pessoas que podem estar em casa, que podem, de alguma forma, cumprir essa quarentena e atender a essas recomendações. A gente tem visto os clamores pela necessidade de punição para quem rompe com a quarentena, para quem fura as medidas de isolamento social, e a necessidade de aplicar multa, e outras pessoas acham que é mais importante prender. E para mim, eu acho que as pessoas já devem saber a minha opinião, mas para mim, além de ser, além de todos os problemas que eu acho que você vai abordar, para mim é uma meio que pragmaticamente é justamente a antítese das próprias recomendações, né? Porque se você pensar a situação de um presídio hoje no Brasil, é, é a antítese de todas as recomendações sociais. Então, se você pensar, por exemplo, a questão da saúde, as questões sanitárias dentro dos presídios, a gente está falando de doença, epidemia de doenças que já são erradicadas aqui fora. Então, a gente está falando de tuberculose, a gente está falando de várias doenças que estão de sarna, cara, de sarna, velho, pessoas com sarna. Então, como é que, pragmaticamente, para mim, já não faz sentido, mas eu acho que tem um problema de coerência, acho que tem um problema de olhar, de como a gente resolve os nossos conflitos. E aí eu acho que seria interessante para você, para mim, se você falasse um pouco sobre o que isso revela em relação à forma que nós resolvemos nossos conflitos, o que esse apelo por mais punição para quem rompe, além de, sei lá, o Santa Cecílias tacando ovo em quem passa no minhocão, e enquanto eles estão lá dentro dos prédios, dentro dos apartamentos muito bem iluminados, muito bem floridos com plantas e samambaias e com seu chãozinho de taco. Então, como é que a gente... o que isso revela sobre a forma como nós olhamos para os nossos conflitos, a forma como nós resolvemos os nossos conflitos e a forma como a gente escolhe viver em sociedade, né? Porque o abolicionismo é isso, é abrir mão da punição. Então, o que isso traz, assim? O que você acha que, nesse momento, principalmente que as pessoas estão realmente separadas entre quem pode cumprir a quarentena e quem não pode, o que isso traz para você? E eu vou levantar e pegar água. Porque... Tá, vai lá, eu vou ficar aqui sozinha, eu vou fuder a live toda, vou pegar um violão. Tá, ok. Bom, eu acho que assim, eu vou partir de uma lógica que, primeiro que eu queria agradecer, porque eu tô vendo que tem várias perguntas muito boas aqui. Estão perguntando, tipo, nossa, que bom, é a chance de eu nunca mais arranjar emprego, porque só estão botando as perguntas. Ninguém mais. Nossa, eu vi uma sobre direitos humanos que eu falei, puta, isso não pode. Agora vai, hein? Mas enfim, eu acho que assim, eu não vou nem entrar na lógica de mandar aprender por causa da quarentena, porque é o que você falou, é ridículo, não faz sentido, você está pensando em evitar o contágio de Covid-19, botando a pessoa num lugar de potencialização 1000 do contágio. Eu nem vou entrar nisso, eu vou entrar um pouco nessas relações e no ódio individual e aquela coisa e tudo mais. E eu acho que é um ótimo exemplo de tudo isso que eu falei, inclusive. A gente... E que tem a ver também com a mídia e como a gente está consumindo muita informação. As pessoas, elas têm alguma ideia aqui de quem está enchendo a rua hoje é a Pugliese fazendo festa em mansão, saca?
Tipo, a ideia deles é meio essa, saca? A gente vê a Pugliese fazendo festa em mansão, a gente vê lá os bolsonaristas malucos fazendo carreata e aquela parada toda, e a gente imagina que todo mundo que está na rua são essas pessoas, entende? E aí a gente vê que os números estão aumentando, ninguém está fazendo nada, o presidente diz e daí, a galera usa isso para se promover politicamente, de um modo totalmente falso, porque é o Witzel tentando arrumar uma briga e uma treta com o Bolsonaro, dizendo que ele ama muito as vidas, ao mesmo tempo que ele está mandando polícia para acabar com vidas, ou seja, ele caga para a vida humana, a gente sabe sobre disso, mas é muito interessante usar o discurso de que eu amo a vida humana quando há ganho político ali, certo? A gente está vendo o quanto a política que seria responsável por dar alguma ordem, dar algum conforto no momento de extrema crise, não está fazendo nada, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Está valendo a pena fazer nota de repúdio contra o inimigo central da questão? Não está. Então, a gente vai eleger novos inimigos nessa situação. E aí, o inimigo vai ser, quem é que vai me passar corona? É a pessoa que está na rua. Como é que eu vou ficar seguro? Fazendo com que essas pessoas saiam. Essas pessoas estão saindo do mesmo jeito. O que eu vou fazer? Eu vou punir. Porque só a punição é capaz de ensinar alguma coisa. Essa é a lógica. As pessoas ainda acham que punir pessoas ensina algum tipo de conduta, certo? Uma falha e tudo bem. A questão, e aí eu volto no que a Gisele Brito escreveu no texto, é que se você parar para pensar a realidade não é Instagram. A realidade não é a Pugliese fazendo festa. A realidade é que quem está enchendo a rua agora, entendeu? Quem está realmente pegando corona, passando corona e tudo mais, são os trabalhadores. Entende? Esse é o primeiro ponto. São os trabalhadores que estão aí fazendo tudo isso. Então a gente vai pensar, vai querer políticas punitivas, pensando o Covid-19, pensando quarentena, querendo atingir o dono da van, que é cachorro e tá vendendo arroz feijão. Não vou falar cachorro, senão vão dizer que eu sou especista. Que é um desgraçado e tá vendendo arroz e feijão lá na loja da van e aquela coisa toda. A gente real acha que as políticas penais em cima da quarentena vão atingir essas pessoas, mas elas não vão. Elas não vão. Entende? Porque essas pessoas, que são as pessoas que estão aparecendo, elas têm o poder político necessário para conseguir passar por um processo penal tranquilo, para conseguir receber uma multa, né, e não fazer nem cosquinha. Ou seja, para você realmente fazer essas pessoas pararem de levar suas condutas, pararem de abrir suas lojas e tudo mais, você precisaria de sanções que estão muito além do sistema e que não vão acontecer. Ninguém vai real, ou sei lá, prender, ou tipo, dar uma multa que faça as lojas a van caírem. Não, porque elas têm um lugar aí dentro do sistema, elas têm toda a questão ali. Por isso que quando a gente fala que todo preso é preso político, a gente está falando também de quem deixa de ir para a prisão. Como as decisões, sabe? Tipo, como as pessoas que não estão na prisão são decididas politicamente, né? Depois eu vou falar aqui, eu vou voltar um pouco dessa questão, mas eu acho que a centralidade é toda essa. Em momentos de grande crise, em momento de grande dor, em momento de grande incógnita, né, quando a gente não sabe o que fazer, a punição é a resposta mais fácil. A punição, assim, ela é a resposta mais fácil para qualquer coisa. Porque a gente presume que se a pessoa sofrer, ela vai parar de cometer o erro. Ela vai parar de fazer aquela coisa. E aí a gente pensa isso, pensando nos nossos inimigos, pensando nessas pessoas que têm poder e que a gente gostaria que atingisse, que a gente gostaria que aprendesse uma lição, mas aí a gente cria políticas que, na verdade, vão atingir quem está lá embaixo. Vão atingir pessoas que uma multa de R$ 300 porque furou quarentena realmente vai definir vida e morte, certo? Então eu acho que é mais ou menos isso, como a gente tem que pensar que políticas punitivas, elas são respostas fáceis a perguntas muito complexas, entende? Perguntas extremamente complexas. Se você me perguntar como é que eu faço, como é que a gente pode fazer para ninguém mais sair na rua na quarentena? Eu vou falar, cara, tem muita coisa que a gente poderia sim fazer para diminuir o fluxo de pessoas na quarentena que não fosse punitivo. Inclusive, suspender as contas, sabe? Imagina que louco, se eu não precisasse pagar aluguel, se eu não precisasse pagar luz, se eu não precisasse pagar o imposto, essas coisas todas, obviamente a minha necessidade de ir à rua, de prestar serviço, de fazer qualquer outra coisa, das lojas estarem abertas, blá blá blá, ela ia diminuir. Só que esse tipo de sanção que de fato causaria uma diminuição das pessoas na rua e causaria menos contágio de Covid-19, afetam
a economia, afetam toda uma lógica que é do capital e blá blá blá. Então, por isso ela não vai ser feita, entende? Então, a gente tem várias respostas possíveis para diminuir esse fluxo de pessoa, mas como nenhuma dessas respostas possíveis ela vai ser aplicada no sistema do jeito que ele é, a gente vai na lógica irracional da punição, achando que a gente vai ensinar coisas para alguém, sendo que, né? Mas, enfim, tem muitas perguntas. Vamos lá. Acho que uma pessoa que comentou aqui a greve dos aluguéis, tem uma galera aqui em São Paulo mesmo, organizando. Eu vou pegar o Instagram deles, porque eles estão organizando. Tem também a ideia do Acácio, que é a Brigada Seu Madruga, para parar de pagar aluguel também e organizar uma forma para que trabalhadores consigam sobreviver a esse momento. Várias E tem o táticas, básico, né? Se a gente parar de pagar as coisas, a gente vai preso. Olha só, haha. então, Caímos de novo. várias táticas que a gente poderia estar pensando e organizando ao invés de estar tacando ovo, até porque o ovo está muito caro, tacando ovo nas pessoas que estão passando na rua ou enfim. Porque é isso, né? A gente quer receber o iFood em casa no dia que a gente está cansado demais para cozinhar, mas e aí pouco importa se o iFood não, se o entregador não tem EPI, se o cara não tem, se as taxas que ele recebe são incrivelmente baixas, pouco importa. Não é culpabilizando, trazendo essa culpa de uma forma cristã e tipo tirando, sei lá. Porque tem essa coisa, né, da galera, tipo, verdade, pedir um iFood, olha como eu sou culpado e etc. Não é isso, é tipo, como é que a gente pensa as coisas de uma forma mais global mesmo, de uma forma mais estruturante, dá dois passinhos para trás e olha para as coisas de uma forma mais estruturada. Você quer responder a pergunta dos direitos humanos? Tem uma. Tá. Direitos Não, humanos. eu acho boa, eu acho que essa discussão precisa ser feita o quanto antes, assim. Porque é uma pergunta que diz assim, que é a Carol, que eu tô tentando achar ela aqui na redação que ela fez. Mas basicamente ela fala que a questão dos direitos humanos, esses dispositivos de direitos humanos, são colonizados, né? Tem uma lógica também por trás e que também respondem a uma forma jurídica, né? A gente precisaria abandonar esse tipo de forma de se organizar, esse tipo de reivindicação, essas violações. A gente precisava dar outro nome, a gente precisava abandonar essa tática de recorrer a violações de direitos humanos, pensando nessa coisa de que os direitos humanos também fazem parte de uma democracia burguesa, também fazem parte de uma lógica, também estão dentro do ordenamento jurídico burguês, né, que tem todas as suas ações e todas as suas contradições. Além do que é os direitos humanos no Brasil, do que é os direitos humanos fora do Brasil, do que é a ONU, do que é as intervenções humanitárias, como rolou no Haiti. Então, como é que a gente olha para isso de uma forma crítica e como é que se vale a pena ainda fazer uso dessa tática ou não? Pensando também nessa coisa das ONGs, enfim. Gabi, vamos pular essa pergunta. Vamos falar, sei lá, de psicopata aqui que estão perguntando, é mais fácil, pelo amor de Cuidado Deus. dos psicopatas. Então, não, então, essa questão dos direitos humanos, ela tem uma discussão muito interessante para se pensar historicamente novamente, né? Quando a gente começa a fazer os grandes tratados de direitos humanos, a formular a ONU e todas essas lógicas, é pós-Holocausto, certo? Uhum. A gente tem uma lógica onde a gente já tinha essa democracia liberal sendo colocada, certo? Estava tudo ali posto e aquela coisa, e aí a gente está vivendo numa era de neocolonialismo na África, sabe, colocação de, sei lá, extermínios na América Latina, extermínios indígenas, tudo mais, e aí a gente chega num ponto dessa lógica de punição,
biologizante, tudo mais, que culmina no Holocausto, né? O Holocausto nada mais é do que você elencar inimigos que têm que ser exterminados e tornar esse extermínio uma política de Estado declarada. Eu acho que essa é a grande diferença, é você declarar, né, que... Ela vai que acabar, ela tem 1 hora de duração. Ela vai acabar daqui 22 segundos, 20 segundos. a Ai, live, gente. É, aham. Ai, a meu gente vai ter Deus. que começar de... Vai ter que começar outra. Vai acabar. Fica aí o recado, gente, é isso. Tá, vou Tararara. salvar. Eu nem sabia que isso era possível. Nem não.